Eu acho que o Dorival está perdido. Não tenho nenhuma expectativa com relação a esse trabalho. Sinceramente, zero. Para mim é mais do mesmo. Eu acho até absurda a resistência que o Dorival Júnior tem contra o Endrick. A mim, às vezes, parece até que ele tá querendo aparecer, que ele quer ganhar mídia em cima disso, porque não tem explicação. E a grande maioria dessas equipes não vem tendo um atacante de ofício. As grandes equipes do futebol mundial, se percebemos isso, são raras as que estão contando hoje com um centroavante de ofício. E mesmo assim o número de gols é um número considerável. Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, Ederson, do Manchester City, Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham, Wanderson, do Mônaco e Wesley, do Flamengo, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, Matheus Cunha, Wolverhampton e Neymar, do Santos, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Nesta quinta-feira, o técnico da seleção brasileira Dorival Júnior convocou os 23 jogadores que defenderão a seleção nas próximas 2 rodadas das eliminatórias. O Brasil irá enfrentar a Colômbia no próximo dia 20 e a Argentina no próximo dia 25. A lista contou com algumas novidades, sendo a principal delas o retorno de Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência, mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que de repente venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno, e que tenhamos aí um equilíbrio e uma regularidade nessas 2 partidas, que serão muito difíceis, eu concordo, porém também para os nossos adversários, eles terão uma seleção brasileira, se Deus quiser, muito bem preparada e em condições de fazermos aí 2 jogos importantíssimos para esse momento e fundamentais para o alcance de nossa classificação. Apesar da presença do Neymar, a lista do Dorival também contou com ausências e presenças que foram bastante questionadas. Eu acho que, olhando o último jogo da seleção brasileira, né, o Murilo tinha ficado no banco, até fui eu checar aqui qual foi a escalação inicial. O Abner foi titular pela esquerda e não ficou nem na lista dessa vez, né? O Abner jogou contra o Uruguai e contra a Venezuela e não ficou nem na lista. Convocou só o Arana dessa vez. Tô curioso para saber como ele vai fazer com a esquerda, porque ele falou das alternativas e tal. E outro destaque para mim é a ausência dos botafoguenses, né? O Luiz Henrique não é mais Botafogo, mas foi convocado. Campeonato Russo a gente não vê também, né? Campeonato não passa. Russo. E tem o Luiz Henrique e o Paquetá. Os dois ficaram fora e os dois estão sendo investigados e tal. E isso é sempre uma polêmica. Verdade. Isso é sempre uma questão pra gente observar. Tem também o papo do Luiz Henrique não ter ido para um mercado mais decente, porque ele poderia sofrer consequências se uma investigação fosse aumentada. Então, o Luiz Henrique e Paquetá, os dois envolvidos na polêmica dos cartões, ficaram fora. Isso eu acho que é um destaque para a gente ter. Os melhores momentos do Paquetá, por incrível que pareça, é quando ele faz dupla com o Neymar, porque aí ele joga como um 8 um pouco mais solto junto com o Ney quando jogava de 10, né? Se você for olhar, quando o Tite armou um time com Paquetá e Ney, o Paquetá de 8 e o Neymar de 10, o Paquetá desempenhou bem, mas é um cara muito inconstante realmente, e aí junto com toda essa irregularidade dele, tem a questão dos cartões. E aí o Igor Jesus fora é um sinal claro de que o
o Dorival realmente ele não pensa em alguém como um 9 mais fixo, pelo menos nesse momento, porque o Igor Jesus era o cara que poderia ser essa alternativa, e aí você vai falar, mas não vive um grande momento e tal, mas nas opções de 9 fixo, o Igor Jesus, por incrível que pareça, é um dos que mais tem aparecido nas últimas vezes que o Dorival faz a convocação, né? E aí, olhando o resto do time, é uma base muito parecida, né? Agora, sinceramente, o que mais me incomoda é o fato do Dorival continuar insistindo com o Danilo como opção para lateral direito. O cara já não quer mais jogar como lateral direito faz um tempo. Já fazia isso na Juventus. Quando foi convocado com o Flamengo, faltou colocar no contrato: eu sou o zagueiro. Só faltou isso, escrever. E agora ele é convocado. Quando você vai olhar o jeito que a CBF divide do papel oficial, que ele põe lá defensores, nem colocaram laterais, colocaram defensores. E aí na hora de falar, não, o Danilo jogou já como lateral, não faz sentido, isso eu não consigo entender. Quer convocar porque o Danilo é líder, porque o Danilo é bom de vestiário, ok, mas não tem como você continuar considerando o Danilo como uma opção para lateral, gente. Nem o cara mais quer. O cara não tem mais ritmo, não é nem só porque ele não quer, ele não pode mais ir e voltar como pede hoje um lateral, entendeu? Então, enfim, quando o cara fala que não quer. Eu tenho Uma ausência que foi bastante comentada foi justamente a não convocação do atacante Endrick. Eu acho até absurda a resistência que o Dorival Júnior tem contra o Endrick. Cara, eu não sei porquê, o Endrick já entregou tanto pro Dorival, fez gol contra a Inglaterra, fez gol contra a Espanha, fez gol contra o México, nunca foi um jogador de expor o treinador quando não foi convocado, joga no Real Madrid, joga com os melhores jogadores do mundo, quando tem chance no Real, muitas vezes ele aproveita, e aí ele convoca o João Pedro, que até que tem uma boa fase na Inglaterra, é um bom jogador, mas tem números até inferiores aos do Endrick, e convoca o Matheus Cunha, que já recebeu várias oportunidades, e nunca rendeu grande coisa na seleção brasileira. E outra, o Endrick, querendo ou não, Endrick e Estevão, esses moleques têm que ser convocados, na minha opinião, porque eles são os grandes talentos da nova geração brasileira. Eles têm que acostumar com a camisa da seleção brasileira. E o Dorival, mais uma vez, deixa o Endrick de fora, Mauro César Pereira. Pra mim, às vezes, parece até que ele tá querendo aparecer, que ele quer ganhar mídia em cima disso, porque não tem explicação não convocar o Endrick dessa forma, tanta resistência com o Endrick. A seleção brasileira ocupa atualmente o 5º lugar com 18 pontos, e os próximos confrontos são importantes e dependendo dos resultados. A classificação para a Copa poderá ser de forma tranquila ou tumultuada. Sobre a atual convocação e o trabalho do Dorival Júnior, o comentarista Mauro César teceu algumas críticas. Eu acho que o Dorival tá perdido. Eu não vejo no Dorival, assim, condição de... Sei lá, não é que não tem condição, não tem expectativa de que ele faça um grande trabalho. Desde que ele ficou fora da rodinha ali, levantando o dedinho para poder participar da conversa, acho que já ficou claro, né? E a gente vai ter o quê? Uma seleção até subserviente tecnicamente ao Neymar, vai fazer tudo para o Neymar se sentir à vontade, como se estivéssemos em 2012, 13, antes da Copa do Brasil. Eu acho que para o Neymar não é bom. O ideal para ele agora é até usar essa data FIFA para ele dar uma parada, né? Dar uma condicionada física melhor. Ele está tendo uma sequência boa de jogos, não se machucou. Vai ter esse contra o Corinthians, se o Santos passar, vai ter a final. Então, é um momento até bom para o jogador dar uma parada, se recuperar. O Neymar, quando o Neymar é convocado, certamente o Dorival já vai se ver assim, obrigado a escalar. Já tem que fazer o time girar em torno dele. Será que faz sentido, depois de longa inatividade, alguns jogos... O que eu falei para o Corinthians vale para o Santos. São jogos do Campeonato Paulista contra times pequenos, em sua maioria. É o bastante. Para que essa pressa? O Neymar ficava treinando, se recuperando, melhorando sua condição física, preparando-se para a final. Aí mais adiante chama. Os jogos são contra a Colômbia e a Argentina, jogos pesados, jogos duros, né? Seleções fortes. A Argentina fora de casa. Então, sinceramente, parece assim. E o caso do Endrick não tem explicação. Não tem explicação. Aí pode dar entrevista, pode falar. Eu acho que não tem cabimento. Um jogador como ele, vale mesmo para o Estevão, tem que ser chamado sempre até para ganhar horas de voo dentro da seleção, ganhar experiência e você conhecê-lo melhor, trabalhar melhor o que você espera dele, né? Enfim, não tenho nenhuma expectativa com relação a esse trabalho. Sinceramente, zero. Para mim é mais do mesmo. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like, comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição, fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.